Boa tarde para todos. Hoje nós temos uma happy hour, que é a nossa 101ª, quer dizer, a 71 happy hour, quando vamos ter um assunto muito interessante e convidamos o Renato Atias e Antônia Canidé para participar desse happy hour, falando sobre povos indígenas e processos museológicos. Eu achei o máximo. Espero que vocês também gostem disso. Antônia da Silva Santos, que é conhecida como Antônia Canidé, é do povo Canidé de Aratuba, Ceará. Atualmente é mestrando em museologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É integrante do coletivo de estudantes indígenas da UFRB e do grupo de pesquisas Recôncavo Arqueológico. Recentemente, obteve uma bolsa de iniciação científica do projeto Por um Caminho para Novas Epistemologia. Fantástico! E nós temos o Renato Atias, antropólogo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade, professor associado do programa pós-graduação em Antropologia da UFPE e do Master em Antropologia Ibero-Americana da Universidade de Salamanca, na Espanha. E o currículo vai. É muita coisa. Não precisa dizer Parabéns, tudo. parabéns, Renato, e parabéns para você também, Antônia. Olha, é um prazer enorme ter vocês hoje na nossa happy hour. Renato, eu te passo o microfone, por favor. Mireille, eu realmente agradeço imensamente a oportunidade de falar para o seu público já consagrado aqui do Together for Peace, né, que é um grupo importante, né, no entendimento sobre, não só sobre a questão da paz mesmo, mas também em relação à transmissão, informação e conhecimentos sobre a nossa realidade brasileira, né? E para mim é um prazer imenso estar aqui do lado da Antônia, que tem uma importantíssima, eu diria assim, de produzir conhecimento sobre uma realidade que é, vamos dizer assim, que já está bastante necessária e, ao mesmo tempo, de colocar em discussões certas questões dentro que a gente poderia chamar assim mais amplo do que seria a teoria museológica, né? Então, como você disse muito bem, nós vamos falar aqui e de uma maneira assim bastante informal e ao mesmo tempo colocando alguns aspectos teóricos, metodológicos, né, dos objetos, né, artefatos, né, peças indígenas que estão em museus, né, e como é que nós estamos percebendo isso hoje através de uma série de ações do qual a Antônia ela é parte fundamental do entendimento para várias ações que estão ocorrendo no Brasil em relação aos museus, né? Sobretudo, né, que nós agora estamos, né, tentando, talvez de uma forma assim bem específica e necessária, um pouco a recuperação dos quase 20 milhões de objetos indígenas, os objetos da arte indígena que foram destruídos pelo incêndio do Museu Nacional. Então, isso foi uma catástrofe a nível nacional, né? E a gente está, de uma certa forma, com uma proposta, né, dos museus indígenas ou dos museus em primeira pessoa, organizado pelos povos originários aqui no Brasil, certo? Então, eu
não sei, conversamos hoje de manhã, eu com a Antônia, e a gente montou um pouco a estrutura, que eu faria uma introdução, e depois a gente escutaria aqui a riquíssima experiência da Antônia com um museu, que é o Museu Canindé. Então, acho que importante é que nós temos que colocamos aqui para vocês, né, nessa a especificidade dos povos indígenas, dos povos originários aqui no Brasil. Evidentemente, esses povos estão aqui muito antes de Cabral e muito antes de Colombo. Se a gente citar dois colonizadores que chegaram aqui nas Américas ainda no século XV. Tá? Então, acho que são coisas que a gente tem que entender, que, portanto, essas populações elas são originárias. Essas populações elas pertencem a esse território que hoje tem o nome de Brasil, mas que nunca anteriormente teria vários nomes, dependendo do grupo étnico com o qual a gente manteve contato. Esse território ele é muito grande, né, e tem vários nomes, e dos quais o Brasil se tornou um Estado, né, um Estado nacional que abriga 200, no caso do Brasil, cerca de 210 povos originários, povos distintos, grupos étnicos diferenciados que são aqui no Brasil. E nós temos uma realidade de uma diversidade cultural extremamente importante, que convive com a nossa língua, que é a nossa língua português do Brasil, né, que é o nosso brasileiro, convive com a nossa língua cerca de 170 línguas distintas aqui no Brasil. Tá? Então, nós podemos dizer, a partir dessa realidade, que esse Estado, o Estado brasileiro, que tem essas fronteiras nacionais, que nós chamamos de Brasil, que faz fronteira com os outros países da América do Sul, nós vamos ter um Estado que é um Estado pluriétnico. Então, existe uma diversidade étnica e cultural, uma diversidade linguística que muitas das vezes ignoradas, não só pelos livros escolares, mas também por outras realidades. Então, nós queremos reforçar um pouco do que nós vamos falar aqui, que o Estado brasileiro é um Estado, vamos dizer assim, plurinacional, várias nacionalidades, entre as quais algumas nós conhecemos bastante específico, e outras a gente ainda está conhecendo. E aí nós pegamos, viu, Mirei, um tema que é um tema dos objetos indígenas que estão em museus. O que significa esses objetos indígenas, essas peças, esses artefatos indígenas que estão no museus, e que estão no museu e não estão de agora. Se a gente for, eu tenho trabalhado em vários museus, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Atualmente eu sou o curador do Museu do Estado de Pernambuco, faço parte do conselho curatorial do museu, e a gente vai perceber que a maioria desses objetos, grande parte desses objetos, eles vão entrar em museu e vão fazer parte do patrimônio desses museus ainda no século XIX. Então, ainda no século XIX. Porque havia a mentalidade, os povos indígenas, os povos originários, eles vão desaparecer e para a gente mostrar depois o que era, a gente vai colocar no museu. Então, a coleta desse material colocado em museu era para dizer o que restava desses povos que iriam desaparecer. Então, nós vamos encontrar na Europa os principais museus europeus, tanto na Alemanha, como na França, como na Suécia, Gotemburgo, estou falando especificamente, nós vamos encontrar uma grande quantidade de objetos que estão nesses museus, certo? Alguns deles em exposição, outros estão guardados
completamente guardados na reserva técnica desses museus, sequer são mostrados, mas estão lá, como foram feitas, né, coleções a partir de várias. E aí, rapidamente, ao momento que eu vou contar essa experiência de olhar esses objetos fora do Brasil, e aqui no Brasil também, né, principalmente em alguns lugares, eu vou falar de uma região e de alguns objetos dessa região que estão lá. Eu vou colocar um mapa aqui nesse, se eu consigo fazer direitinho, porque às vezes eu não Sim, consigo, sim. né? Não, sim. Eu vou colocar um mapa e nesse mapa eu vou mostrar uma realidade que se torna importante e eu vou colocar para vocês um pouco dessa situação dos objetos, mas também logo em seguida a Antônia vai comentar a riquíssima experiência que ela tem desenvolvido aqui entre os Canindé, aqui de Aratuba. E agora, por incrível que pareça, eu tinha colocado ainda agora direitinho, agora não aparece mais. Incrível. Vou tentar de novo abrir o que estava, porque eu Sem acho que problema, acontece. Mas sem querer eu fechei a página. a abazinha da coisa, né? Então, eu vou mostrar para vocês um mapa, e esse mapa é um mapa que nós vamos ver aqui agora, que vocês vão ver, é um mapa do Brasil, né? Um mapa do Brasil, principalmente do lado da Amazônia, né? Então, nós é um mapa que eu acho que vocês estão vendo aí, e eu vou falar dessa região que nós chamamos região do Alto Rio Negro, então noroeste amazônico, né, que tem cujas fronteiras o Brasil é com a Venezuela e com a Colômbia, e mais especificamente nessa região aqui. Tá? E aqui eu acabei uma pesquisa esse ano, né, de visitar nos museus, tanto nos Estados Unidos como na Europa, aonde objetos dessas regiões foram retirados dessa região e foram levados para esses museus. E aí eu tive um recorte, um recorte muito importante. Eu só vou falar de objetos xamânicos, de objetos que têm uma utilização para as práticas rituais daquele povo, daqueles povos dessa região, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque esses objetos, na realidade, eles se tornam, para os povos indígenas dessa região, para os povos originários dessa região, eles são objetos vivos, eles não estão mortos, eles não estão inanimados, eles têm uma materialidade, mas essa materialidade ela é viva, né? Elas são objetos vivos que fazem parte da cultura desses povos que foram levados de uma maneira, algumas vezes, né, bem assim, a gente... Tem um significado sagrado para eles. A gente pode dizer que tem um significado bem profundo relacionado com a cosmologia, com o pensamento, né? E aí eu fiz uma lista aqui de alguns colecionadores, né, e aí eu coloquei do lado, né, o ano. Quer dizer, Alexandre Rodrigues Ferreiras levou objetos dessa região em 1766. Então não é de agora. Então, esses objetos estão no Museu de Coimbra desde essa época, né? Johann Natterer, ele levou para a Áustria, Viena, ele levou vários objetos, né, a partir do ano de 1831. Né? Alfred Wallace, a partir do ano de 1853, levou para a Inglaterra vários objetos dessa região, unicamente dessa região.
Illuminato Coppi, em 1880, ele levou vários objetos. Eu vou falar rapidamente depois de cada um desses, né? Stradelli, em 1890, Klimberg, em 1906, né? Courtenay da Ju, em 1927. E os missionários de várias denominações também levaram esses objetos. Esses objetos, hoje, eles estão nesses museus. E eles fazem parte de um processo de patrimonialização que ele deixa de ser, não é mais um objeto do povo indígena, mas é um objeto do Estado francês, é um objeto do Estado alemão, porque eles começaram a fazer parte de um outro processo de patrimonialização que houve uma mudança nesse processo de patrimonialização, né? E Eu estava aí imaginando uma coisa, Renato, se você me permite, pelos anos que eles entravam mata adentro, né? Era um outro Brasil, um outro momento. Realmente eram pessoas que tinham muita coragem, né? não, todos esses que eu falei, eles vieram com recursos europeus. Eles Sim. foram pagos, no caso, Alexandre Rodrigues Ferreira, o primeiro em 1706, ele chegou aqui no Brasil não porque ele gostava, ele veio com uma missão científica especial para fazer isso. Né? Da mesma Eles forma, tinham interesses culturais, vamos eles chamar. tinham, sim, tinham interesse de mostrar essa relação, evidentemente, estudar esses povos de uma maneira que a gente pode falar de um naturalismo, né? De uma forma de entender as formas específicas. Então, os povos indígenas passavam a fazer parte da natureza, porque muitos eram biólogos, a maioria deles Eram estudiosos. cientistas da época. Então, isso é muito importante entender que não foi uma coisa assim por acaso ou Não. pelo interesse, né? Então, acho que a gente não pode ficar ingenuamente pensando que eles chegaram por aqui e foram lá. Vieram especificamente para buscar interesses específicos naquela região e estudar aquela região e entender e fazer uma transferência de conhecimentos para uma outra região. Isso é muito importante de colocar. Eu coloco esse mapa atual, que esse é o mapa atual, e vocês vão ver que cada bolinha vermelha aí é uma aldeia indígena dessa região. Né? E essa região tem cerca de 23 povos, 23 grupos étnicos distintos, portanto, 23 línguas diferentes e dentro dessa cultura que nós podemos chamar cultura. E aí nós vamos encontrar vários museus. Eu vou rapidamente aqui mostrar, por exemplo, um museu, que é um museu que se encontra aqui em Manaus, né, que é chamado Museu do Índio. Todos esses objetos que foram aqui foram retirados, a maioria deles sem a permissão dos missionários, pelos missionários e levados para esse tipo de colecionamento. Então aí você vai perceber que a narrativa museográfica e a narrativa museológica, ela é uma narrativa que depõe contra os povos indígenas, do qual eles não se veem representados, ao contrário, se coloca mais especificamente, né, como colocados de uma maneira bastante, eu diria assim, muito preconceituosa. Essa imagem aqui é uma imagem de 1938. É uma imagem feita por um cinegrafista do Rondon. Né? Sim. E aqui eles estão... Você está vendo essa caixa aqui? Eles estão abrindo a caixa e estão tirando dentro dessa caixa esses enfeites que estão colocando nas pessoas aqui. Esses enfeites, na realidade, né,
são enfeites ancestrais, são enfeites que são colocados para fazer uma dança onde Cerimônia, cerimonial. essa dança ela se torna uma representação de aspectos, né, com uma música específica e uma música que nós chamamos música xamânica, música que faz parte dessa relação entre os povos, né? Essa fotografia, ela para mim, ela é muito importante porque essas caixas vão desaparecer e a gente vai encontrar nos museus que foram levadas dali, né? Então aqui está um chefe tucano com seu ornamento que ele acabou de tirar da caixa, que é guardada de geração em geração, né? Juntamente com o seu símbolo, né? Que é o quartzo relacionado. Aqui eu estou com um objeto, essa fotografia eu fiz no Museu de Viena, e vocês vão ver que é um objeto que nunca foi tirado do pacote. Está fechado. Está fechado. Então, é um objeto que, evidentemente, né, a gente imagina, eu imagino que seja, mas é um objeto que Johann Natter trouxe nos finais dos anos do século XIX para Viena e se encontra lá em Viena. Hoje, esse objeto está em exposição porque nós trabalhamos juntamente com um grupo de indígenas, nós trabalhamos dessa região, nós trabalhamos na organização de um processo colaborativo com o museu em Viena para uma exposição hoje. Então, isso é um ponto importante, né, dessa relação do museu hoje, que isso não é, né, ela estava escondida e hoje ela está sendo mostrada com uma coisa. Não puderam tirar a radiografia para saber o que está dentro? Sim, já fizeram. Isso aí tudo foi feito, Mireille. Nós sabemos. O que é que está dentro? É uma embocadura de uma flauta importante. É uma flauta legal. Bom, ainda bem que é para o bem, né? Toda esses objetos, eles são objetos que foram levados, né? Muito importante. Quando eu coloco essa foto aqui, ela está em conexão com a outra foto. Quando essa pessoa aqui, ela abre aquela caixa, ele utiliza uma flauta, que é uma flauta que tem uma música específica, que vai dar uma tonalidade, e essa tonalidade dá a permissão para se abrir a caixa e retirar os enfeites. Evidentemente, né, foram levadas de vários lugares, então quantas caixas não deveriam existir? Esse outro objeto aqui é uma máscara. É uma máscara que está atualmente no Museu Pigorini, em Roma, certo? O Museu Pigorini, e é uma máscara que foi levada em 1880 por um padre franciscano, que retirou de uma aldeia indígena, né, lá no Alto Rio Negro, e levou escondidamente para a Itália e, né, evidentemente, como acontece muitas vezes, vendeu para o museu, né, esses objetos. Ela representa algo pelo bem, é uma coisa festiva, positiva. E a máscara ela é utilizada nas festas ritualísticas entre dois clãs. Evidentemente, é sempre uma festa, né? É uma festa ritualística de trocas cerimoniais entre dois grupos, no caso dessa região, entre dois grupos étnicos. Então, isso é muito importante, porque essas máscaras... Mas o que acontece é que, nesses rituais, nesse ritual, a última coisa que se faz, o último ato desse processo ritualístico é queimar todos os objetos que foram utilizados nessa prática ritualística xamânica. Então, teoricamente, essa máscara deveria ter sido queimada, destruída. Então, ele diz, bom, nós queremos de volta para concluir o ritual que é Sim, que ficou inacabado.
Então, são várias questões. Eu estou colocando algumas questões, Mireia, que são importantes para que a gente entender, não do ponto Sim, de vista. culturalmente, vai contra as tradições de um povo. Então, esses objetos estão aí, né? E o que é que Grand nós Palais. estamos, nós estamos fazendo, né? No caso aqui de Pernambuco, nós estamos trabalhando com a coleção Carlos Estevam de Oliveira, que é uma coleção muito grande no Museu do Estado, mas nós não estamos, evidentemente, são antropólogos e museólogos que trabalham nessa coleção, mas o trabalho é feito em colaboração com os povos indígenas daquele grupo. Então, nós já fizemos várias oficinas onde os povos indígenas vêm até o museu, e aí eu vou mostrar uma fotografia, vou pular isso para não ficar muito longo, né? Vou mostrar aqui, por exemplo, os povos indígenas, eles estão lá no museu, em Pernambuco, observando os objetos, catalogando os objetos e dando uma nova narrativa sobre esses objetos, porque foram retirados e muitas vezes não se sabia exatamente o que significa o objeto, e eles têm dado uma colaboração assim fundamental para identificar os objetos. Tudo isso é feito em colaboração com os povos indígenas, né, que atuam na coleção. Aqui tem outra, a museóloga, que está aqui junto com os povos indígenas que vieram observar os objetos e dar uma colaboração para a documentação museológica da coleção Carlos Estevam. E aí eu vou terminar, é que hoje nós estamos convivendo com os povos indígenas, buscando fazer uma discussão internamente de como eles gostariam que sejam mostrados seus objetos. E essa aqui foi uma reunião que foi feita no 3º encontro de museus indígenas que aconteceu lá na aldeia dos Capinauá, aqui no estado de Pernambuco, e aí eles estão presentes discutindo sobre a sua arte, sobre a sua história, sobre a sua relação com os objetos e, sobretudo, o entendimento de uma museologia própria e de entendimento sobre então, já existe um acúmulo significativo dessas práticas museológicas com os povos indígenas. Aqui nós temos o Preá, Antônia, está vendo aqui, que é lá do Ceará, né? Na outra, a gente vê várias pessoas aqui, eles estão apresentando de uma maneira assim, bem profunda cada um dos objetos, que não é artesanato, ele se torna objetos que têm um significado bem mais profundo. E aí eu vou terminar, realmente, não sei... Termina não, Renato, é fascinante, eu estou aqui... mas nós temos que escutar a Antônia agora. Com certeza, mas depois eu vou fazer umas perguntas, porque realmente eu estou adorando. Antônia, por favor, querida, o microfone é seu. Maravilha. Então, Renato trouxe um recorte sobre o que ele vem pesquisando, sobre o que ele vem trabalhando, e eu vou trazer um recorte um pouco a partir da área da museologia, enquanto campo disciplinar, cuja área que eu estudo, né, atualmente, estou quase museóloga, mas também, ao mesmo tempo, trazer um recorte também a partir da experiência do que é o Museu Indígena Canindé, de como que a gente tem pensado esse espaço museal e como que a gente tem, de certo modo, contribuído numa perspectiva nacional para o surgimento de outros museus indígenas e também para a própria discussão sobre o que é esses museus indígenas, né? E aí eu gostaria de pedir para colocar a apresentação, e enquanto isso vou fazendo uma atualização sobre o campo da museologia, né? As primeiras coleções museológicas no Brasil, elas foram organizadas justamente nesse período de expansão colonial, né? Então, nesse sentido, desde o processo aí da colonização do Brasil e de outros países, muitas coleções foram montadas por esses pesquisadores que o Renato colocou, né? Que reuniram ao longo de suas trajetórias, de suas expedições, né, por esses territórios que foram colonizados, reuniram séries de objetos de povos indígenas, de povos africanos, e foram armazenando, né, esses objetos em coleções inicialmente particulares, né, e aí esses ambientes onde eram armazenadas essas coleções que eram
de certo modo, de caráter privado até então, na maioria das vezes esses espaços receberam nomes de gabinetes, porque eram centros de pesquisa, então eram ali gabinetes, mas gabinetes com senso especulativo, de pesquisa especulativa. Então seriam chamados aí, naquela época, sobretudo no século XV e XVI, de gabinetes de curiosidades ou câmaras de maravilhas, né? Que era, na realidade, esses acervos privados utilizados com esse fim de pesquisa para buscar ali entender formas de organização de outros povos ali que foram até então colonizados. Esses espaços depois acabam se ampliando a um ponto de que não daria para comportar mais somente naquele ambiente e que essas pesquisas não tinham mais como ficar contidas em um caráter privado, né? Então começa-se a discutir questões sobre ampliar ao público essas coleções, levar ao público essas coleções, mas obviamente que aí inseriram-se vários contextos de descaracterização, vários contextos de descontextualização dos usos, das práticas desses objetos, né? E aí, nesse sentido, os museus, quando são pensados, e aí eu já estou indo para o século XVII, século XVIII, a gente tem, sobretudo aqui na América, a criação dos museus nacionais, que são uma espécie de tentativa de dar uma materialidade a uma identidade única. E aqui no Brasil, de modo mais específico, o Museu Nacional cumpriu inicialmente essa função, que seria o quê? Construir uma narrativa ideológica onde os povos indígenas, o povo africano, que foi trago e escravizado, e os povos europeus viveriam ali em um certame de harmonia, né, onde haveria, então, só um sentido único de nação, de identidade. Então, esse museu cumpriu muito esse papel. E aí, depois, outros museus também, né, foram sendo aí expandidos como um caráter etnográfico, que são justamente esses museus que se ocupam sobre pensar as questões sobre povos, etnias, a partir de suas perspectivas, e esses museus se popularizam aí em todo o território nacional, e o museu é, sem sombra de dúvida, uma importante organização para a contextualização histórica das nações, dos povos, das suas culturas. Só que nesse espaço museológico, sobretudo nos museus etnográficos, e a partir dessa ideia inicial do que seria um museu, do que seria a função social do museu, né, que seria, então, construir essa ideia de nação, os povos indígenas não se sentem contemplados nessa narrativa. E por que não se sentem contemplados? Porque, na maioria das vezes, eles são apresentados em um tempo passado. Então, na narrativa desses museus, não é os povos indígenas estão aqui hoje e a gente tem esse objeto para falar desse povo. A narrativa que é apresentada a gente tem esse objeto de um povo que já existiu. Então, essa narrativa não contemplava os povos indígenas, assim como essas outras questões de descontextualização, de informações que estavam incorretas, né? E aí os povos indígenas começam a entender que aqueles museus não lhes representam em sua essência. Então, como que a gente pode mudar isso, né? E aí começam-se a se pensar algumas coisas nessa linha. No entanto, a gente tem um outro processo paralelo, que é justamente o processo chamado de silenciamento étnico. O Nordeste, sobretudo, foi a primeira área de colonização, a primeira área de contato do povo indígena com o povo europeu. Por ser essa primeira área de contato, é também a área que mais incidiu violência física sobre os povos indígenas. Essa violência caracterizou tanto as questões de miscigenação. Nesse sentido, eu não posso falar do povo indígena no Nordeste com uma cara única, muito pelo contrário, os povos indígenas são muito diversos, né? Não posso falar de uma tonalidade de pele para os povos indígenas, porque os povos indígenas estão sobre inúmeras tonalidades de pele, cabelo, dentre outras coisas que acabaram se popularizando, né, no senso comum como sendo um fenótipo para o indígena, o que não corresponde ao que a gente é hoje, o que a gente é na atualidade diante desses processos de violência. Então, nesse sentido, a região do Nordeste, vivenciando todo esse processo, né, de genocídio, de extermínio da população indígena e, ao mesmo tempo, de muita violência, os povos indígenas tiveram que passar por esse momento de se silenciar.
muitos deles negaram suas identidades, embora apresentassem a sua organização, sua comunidade, estivesse, de certo modo, reunido e organizado, preferiam serem chamados de camponeses, preferiam ser chamados de caboclos, por outras nomenclaturas que não fossem povos indígenas, povos originários, justamente por esses processos de perseguição. E aí, nesse sentido, se criou um medo generalizado de falar-se sobre identidades indígenas aqui nesse território. Eu estou falando do Nordeste porque eu estou nesse lugar de fala, mas isso não significa que nas outras regiões do país o processo não tenha sido muito parecido, né? E aí, nesse sentido, esse momento de silenciamento, ele se estende em nossa história até meados do final da década de 1970. E aí, somente, né, mesmo com a criação, por exemplo, de órgãos como o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática foi outra, né, que em vez de proteger, o que gerenciou a política indigenista no Brasil até por volta da década de 70 foi uma política assimilacionista, que era, na realidade, inserir o índio na sociedade nacional e deixar que ele realizassem, né, suas práticas que o distinguiam dos demais. Esse processo acabou gerando, entre os povos indígenas, formas outras de organização. Então, a gente se viu em um lugar onde que o SPI também não nos representava, depois passou a ser FUNAI, também não nos representava por conta desse pensamento assimilacionista, e o que a gente buscou foi outras formas de organização. Então, vão surgir as primeiras organizações indígenas no país, que são organizações pensadas pelos próprios indígenas em suas formas de se articular. E aí essas organizações vão possibilitar a ampliação de discussões sobre a presença indígena no país. E aí esse movimento, né, que vai aí possibilitar também na década de 80 a construção e a discussão em torno de um artigo próprio para os povos indígenas junto à Constituinte de 88, que é o artigo 231, né, que reconhece aos povos indígenas o direito originário sobre os territórios, reconhece suas práticas, suas formas específicas de vida em sociedade, é que os povos indígenas vão aí começando os processos de reafirmação étnica. E aí, nesse movimento de se recolocar enquanto povos indígenas, fica necessário buscar elementos também para, de certo modo, não seria provar, mas possibilitar que as pessoas entendessem o que eram essas identidades indígenas nesse novo momento da história. E aí os museus vão surgir aí a partir, né, da década de 90 como uma dessas ferramentas que possibilitou que os povos indígenas travassem outros diálogos sobre suas identidades, sobre suas memórias e suas formas de organização. E aí pode passar esse primeiro slide, porque para, de certa forma, né, contextualizar um pouco do que eu estou dizendo aqui, eu trago justamente duas frases, na realidade. Uma do cacique Sotero, que é a liderança principal aqui do povo Canindé, e uma da liderança Cícero Pereira, né, ambos indígenas Canindé, e que, né, nesses processos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo dentro da comunidade, a gente escutou essas narrativas deles, né? E aí o Sotero, ele diz o seguinte: eu me lembro de que meu avô tinha medo de falar da história indígena, porque dizia que o branco matava os índios. Minha mãe e meu pai passaram isso para mim. Até quando eu ia para os encontros lá fora, dizia Sotero, tem cuidado com isso aí, porque o povo matava os índios e vocês estão se declarando índios. Aí eles vão matar. Vocês são índios, mas fiquem calados. Então, isso é um relato do próprio cacique da aldeia, mencionando justamente esse momento, né, onde o povo indígena ainda se encontrava em silenciamento, sobretudo aqui no caso específico do povo Canindé. E aí o Cícero complementa, né em uma outra fala dele, dizendo o seguinte: o que o meu avô me contou é que ele sempre dizia que eu sou índio, mas eu não podia falar de nada sobre índio, senão ia morrer. E eu fiquei me obedecendo aos meus pais e meu avô. Sempre eu calei e não disse nada para ninguém. E no ano de 1995, que eu e o Sotero nós fomos a uma reunião em Maracanaú, reunião de índio, daí que nós somos reconhecidos. Eu também, naquela época, já me entendia tudo sobre a nossa história e a nossa cultura, e como eram meus avós naquela época. O meu pai e minha mãe me contavam sempre. Então, o que a gente tem aqui a partir desses dois relatos? A gente tem justamente
a contextualização do que foi esse movimento de silenciamento, do que foi esse medo instaurado sobre essas identidades indígenas, e na fala do Cícero, mais especificamente, quando ele fala de uma reunião que ele foi em Maracanaú, essa reunião que ele menciona é, na realidade, a segunda Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará. Naquela época, apenas 5 povos indígenas estavam organizados no estado. Hoje a gente tem 14. Então, assim, esse momento também é um momento que marca para os Canindé o seu processo de rearticulação, que se inicia aí a partir dessa reunião, onde o Cícero e o Sotero viram: olha, a gente não está sozinho, a gente sabe da nossa identidade, a gente tem o conhecimento que nos fora repassado intergeracionalmente pelos nossos pais e os nossos avós, e a gente tem que reorganizar a comunidade em torno da nossa identidade. Então, é a partir de 1995 que os canindés começam a se rearticular em torno da sua identidade e passam, né, a levar para a comunidade o que eles vivenciaram junto a outros povos indígenas lá naquela reunião, né? E aí esse movimento acontece com outros povos também, pode passar. Aí esse movimento vai ganhando forma, e aí no mesmo ano, de 95, o cacique Sotero abre o Museu Canindé. Lembra que eu falei que o Sotero carregava essa questão, esse medo de falar sobre ser indígena, mas ao mesmo tempo que ele carregava esse medo, ele já tinha esse entendimento de quem ele era desde a infância dele. Então, desde a infância dele, ele também meio que construiu o seu gabinete, digamos assim. Ele, desde a infância, já reunia objetos que falavam sobre as suas memórias, os saberes que a comunidade resguardava, os conhecimentos tradicionais. Então, ele ia reunindo esses objetos, claro que ele não levou à mostra em primeiro tempo, ele ficou caladinho, né, com os objetos que ele ia reunindo. E aí, em 95, com essa reorganização da comunidade, ele abre o museu para a comunidade. E nesse ato de abrir o museu para a comunidade, outros objetos são somados à coleção que ele já possuía. E aí, nesse processo, né, se começa uma articulação também a partir da discussão sobre memória e patrimônio. E aí, em 96, o Sotero abre realmente o museu para outras pessoas de fora, né, visitarem, conhecerem, e o povo já articulado em torno da sua identidade, começa a discutir também outras questões como saúde, educação, e outras questões que perpassam também sobre a história e a memória do povo indígena. E aí, uma coisa que o Sotero diz muito é que o museu ele é justamente esse lugar de contar a história do índio na sociedade. E aí, quando ele fala contar a história do índio, ele fala especificamente a história dos Canindé, né? O Museu Canindé está preocupado com contar essa história de quem é os Canindé, do porquê do silenciamento durante tanto tempo, do porquê a gente faz e detém conhecimento sobre trançados em palha, madeira e cipó, e aí daqui a pouco vocês vão ver isso, né? E aí ele vai levando, né, essa história tanto internamente junto à comunidade, quanto também vai colocando isso para circular mundo afora, né? Pode passar. E aí, nesse processo, o que o Sotero entende e define como um museu? E aí eu acho que essa é uma fala do Sotero que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o museu para os Canindé é avô, é bisavô, é avô, é pai e é mãe, porque é a história deles. A história que tinha lá atrás é o que a gente tem aqui. O museu para os Canindé é vida. Nós gostamos do museu tanto que a gente gosta dos pais da gente, porque ali tem um pouco do retrato, da imagem de tudo. Tem a imagem do Peba, tem a imagem do pote, que foi feito antigamente. Tudo ali foi um retrato dos nossos antepassados, retrato de quem construiu aquela história. Então, Sotero define o Museu Canindé como sendo esse lugar que se articula não só com os objetos, mas com um conjunto de memórias pessoais e coletivas que se associam à identidade étnica do povo. Então, é uma compreensão de museu que está para além do que a gente vê, né, no tradicional, que é um museu muito mais preocupado com a conservação do objeto do que do conjunto de relações que se associam àquele objeto. Pode passar. Nesse sentido, um marco para o Museu Canindé é o ano de 2011, onde acontece um inventário participativo, que é organizado pelo professor Alexandre, a partir do trabalho, né, que ele vinha desenvolvendo de mestrado junto ao povo Canindé. Então, ele se propõe a realizar um inventário participativo, seleciona estudantes da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos. Então, aqui eu já pulei para 2011. Então, 95, a gente só tinha um museu, não tinha escola.
a gente conseguiu a escola em 2006. Em 2011, a escola já estava bem estruturada, ativa, né, com professores indígenas e tudo mais. E, nesse sentido, em 2011, ele seleciona estudantes dessa escola para participar desse processo de inventário participativo, que é um trabalho muito mais ligado à museologia, mas que é importante para entender essa história do museu, porque os meninos que participaram desse inventário participativo, hoje, são monitores e atuam no museu, recepcionando os visitantes, né, fazendo processos de mediação, e quando não estão nesses espaços, né, a gente tem um processo intergeracional, então atualmente a gente está na terceira geração de monitores, esses meninos estão também ocupando espaços universitários, ampliando a discussão também no espaço da academia, né, e aí as etapas foram basicamente identificação do acervo, higienização, preenchimento de fichas de identificação, marcação, e aí depois teve um processo de revisão de inventário e o tombamento. Pode passar. E aí eu trago para vocês algumas fotos, né, desse processo ainda lá em 2011, né? No lado esquerdo, a gente tem duas fotos, né, que são do processo de identificação. A gente basicamente tentou entender o que o Sotero tinha ali naquele espaço. Importante destacar que era apenas um pequeno quarto, né, onde o Sotero organizava esses objetos, né, meio que um amontoado de objetos, de certa forma, né, mas é interessante que essa forma de exposição, de organização, é também muito parecida com as dos antigos gabinetes de curiosidade, né, e aí as duas fotos na sequência, né, de cima e a de baixo, estão aí no meio, são fotos que já são dos processos, né, depois que a gente identificou e higienizou o acervo, dos processos de preenchimento das fichas catalográficas, as duas de baixo, né? E as duas de cima são do preenchimento da numeração, que dá a identificação desses objetos no acervo do Museu de Canindé. E aí pode passar. Cabe só o destaque que esses meninos que participaram tinham aí idade entre 12 e 15 anos, tá? E aí, no ano de 2013, a gente conseguiu ser contemplado no programa Pontos de Cultura, né, do Instituto Brasileiro de Museus, e a gente construiu uma nova sede para o Museu de Canindé, equipou essa sede com o recurso, né, que foi captado através do prêmio, e aí esse espaço saiu da Casa do Sotero, né, e foi para o lado da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos. O museu hoje está do lado da Escola Indígena, né, e aí a gente construiu esse espaço, a princípio era um espaço menor, hoje a gente já tem 2 salas de exposição, uma secretaria e a OCA, de recepção dos visitantes, né? Então o espaço já cresceu de 2013 para cá. Essa é uma foto, inclusive, recente desse ano, né, de um processo de visitação de uma turma de uma escola de um município vizinho, pode passar. E aí eu trouxe algumas fotos para vocês verem do espaço interno do museu. A gente preservou o aspecto expositivo que o Sotero imprimiu ao museu, que é dispor os objetos nas paredes, então a gente preservou isso, pode passar, e preservou também esse lugar de construir uma narrativa pensando nesse processo sócio-histórico dos Canindé, né, de invisibilização, de silenciamento e depois de reafirmação étnica e reorganização em torno dessa identidade. Então, o museu reúne aí jornais desse período, reúne objetos que tratam das técnicas artesanais e dos saberes fazeres do povo canindé, né? Então, a gente tem técnicas de escultura em madeira, tem trançado em palha, cipó, tem arte em plumária, tem colares. Então, é um acervo muito diversificado, pode passar, né? E que a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar. Também temos técnicas em cerâmica, né? É importante destacar. E aí são algumas fotos desse espaço, né, no interior do museu, para que vocês tenham uma dimensão do que é isso. Pode passar. E aí esse espaço do museu, ele é visto em 2 óticas. Em 2011, a gente trabalhou sobre um olhar técnico museológico, onde a gente organizou o acervo a partir de 3 coleções, uma arquivística, uma bibliográfica e uma coleção de objetos, que engloba tudo isso que vocês viram, né? Foi a coleção que a gente mais trabalhou, a de objetos. E aí a gente tem algumas classificações, como, por exemplo, artefatos líticos, artefatos minerais, artefatos de técnicas e trançados. Então, a gente tem algumas categorias da museologia.
Só que nesse processo de pesquisa, a gente identificou que o Museu Canindé não é só esse lugar das categorias da museologia tradicional. O Museu Canindé possui a sua própria forma de categorização do seu acervo. E aí, a partir dessa identificação, pode passar. Essa foto é do Cacique Sotero, só para destacar. E aí, a gente identificou o quê? Que o museu possui suas categorias nativas, que são as formas com que a gente identificava o acervo antes de ter contato com essa museologia tradicional. E aí são quais categorias, mais especificamente? Coisas dos índios, que são coisas que são associadas aos contextos de ritualística da comunidade, as práticas que se associam à nossa cultura. As coisas dos velhos, que são basicamente objetos que são associados a algum parente, a algum tio, a algum avô, né, que são as coisas de alguém mais velho que ainda está vivo ou que já faleceu, mas que está no acervo do museu. As coisas das matas, que são basicamente as caças, objetos que são produzidos a partir, né, da própria natureza. As coisas do mar, que chegam ao Museu Canindé, é importante destacar nessa categoria que a gente não é um povo do mar, a gente é um povo da serra. Mas o povo Canindé tem uma relação muito próxima com o povo Tremembé, que é um povo do mar. Então, alguns dos objetos do povo Tremembé vêm parar no acervo do Museu de Canindé, justamente para contar essa narrativa de aproximação entre esses dois grupos étnicos, né? E tem também o que o Sotero chama de novidades, que são algumas coisas antigas, né, que são tragas, né, de outros lugares, de outros tempos, né, digamos assim, e que passam a compor também o acervo do Museu de Canindé. Então, a gente trabalha com duas formas de classificação do acervo, uma da museologia tradicional e uma da própria comunidade. Pode passar. E aí eu trouxe só algumas fotos, mais ou menos, do que seria isso, né? Por exemplo, esses materiais líticos, né, que são, na museologia tradicional, entendidos como achados arqueológicos, são para a gente as coisas dos índios, que são aqueles que nos antecederam, mas de forma mais antiga, né, que são pilões de pedra, pedra de curisco, cachimbos de cerâmica, né? Então a gente categoriza isso como coisas dos índios, que são aqueles que nos antecederam de forma mais distante. E aí tem do lado aí MK 011001, por exemplo, são as numerações, né, que esses objetos receberam para identificação no acervo. Pode passar. E aí alguns adornos corporais também. Aí pode ir passando, é mais para vocês irem tendo uma noção do acervo, né, de como que ele está sendo dividido. Algumas roupas com relação aos equipamentos rituais, pode passar. Algumas coisas também associadas à questão do próprio trabalho, né, e aí esses objetos foram doados por pessoas mais velhas da comunidade, então são entendidos também como coisas mais velhas, e na categorização tradicional como equipamentos de trabalho, né, da comunidade. Cabe destacar que a comunidade basicamente vive da agricultura familiar, né, e da caça. Pode passar. Mais alguns equipamentos, né, algumas bolsas, camisas, pode passar, tudo isso tem no acervo, né, do Museu de Canindé. Pode ir passando. E aí, como eu disse, né, o povo canindé basicamente vive da agricultura e da caça. Então, a gente tem muitas peles de animais expostas no museu, né, caçados, consumida a carne e a pele exposta no acervo, cascos também de peba e de alguns outros animais da fauna local. Pode passar. As coisas associadas às matas, né, como cabaças, que são de origem vegetal. Pode passar. Pode passar. As coisas do mar que eu me referia, por exemplo, são os porões de arraia, tem alguns cascos de caranguejo, cabeças de lagosta também, que aparecem no nosso acervo. Pode passar. E aí, algumas outras informações importantes é que a forma com que o Museu Canindé é pensado é justamente para formar os estudantes indígenas, sobretudo, né, da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos, para atuarem em um processo de formação contínua com outros alunos, mas, ao mesmo tempo, para levar essa história, essa memória do povo canindé para outras pessoas, né, fora
da própria comunidade e até mesmo trabalhar dentro da comunidade, né, sobre essa identidade, sobre essa memória. E aí a gente tem justamente um processo de formação continuada de um núcleo educativo do museu, que passa por formações contínuas, né, e constantes, né, nas áreas de antropologia, arqueologia, museologia, patrimônio, fotografia, arquitetura, cartografia social, para vocês terem dimensão de como que o processo é continuado e é muito amplo também, né? A gente dialoga sobre várias perspectivas, até mesmo para construir esse nosso próprio processo. Pode passar. E aí, nesse sentido, eu trago uma foto dos meninos que participaram lá em 2011 do inventário participativo, que a gente considera como sendo a primeira geração de monitores e a primeira geração do nosso núcleo educativo. Eu estou aí, inclusive, nessa foto, né? Eu tô na equipe de baixo, digamos assim, né? Casaquinho aí branco listrado. Mas esses meninos participaram dessa primeira formação, grande parte deles se inseriram, por exemplo, em institutos federais, em áreas afins, né? Teve gente que foi para gastronomia, teve gente que foi para outras áreas de conhecimento, mas sempre voltando suas pesquisas para a comunidade, né? E dialogando com o acervo do museu também. Tivemos outros estudantes que foram também para a Unilab, né, estudar, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia, Afro-Brasileira, é um nome enorme, mas foram também para essa universidade. Eu que inventei de ir para outro estado, fui parar lá na Bahia para estudar museologia, mas faz parte. Pode passar. E aí, nesse processo, né, de formação, a gente trabalhou também com alguns intercâmbios com outras comunidades tradicionais, como, por exemplo, o Quilombo da Serra do Evaristo, né? Então, a gente fez um inventário participativo dos lugares de memória, tanto aqui da aldeia quanto lá do Quilombo. A gente dividiu esse momento em dois, né? Um lá no Quilombo, outro aqui na aldeia, foi bem interessante, né? Para vocês também terem dimensão que essas ações educativas não se concentram só na comunidade, né? A gente dialoga também com outras comunidades, com outros grupos, justamente para ter amplitude, ampliar essa discussão também em outros espaços. Pode passar? Em 2016, eu acabei concluindo o ensino médio e ingressando na faculdade, e em decorrência disso, a gente sentiu a necessidade de iniciar o segundo processo formativo. E a gente iniciou justamente pensando no núcleo de estudos e pesquisa para a própria comunidade. E a gente fez uma metodologia muito similar ao que foi feito em 2011, que foi justamente reunir outros estudantes da escola, mais jovens, e iniciar um processo formativo com esses meninos, e, obviamente, depois eles passaram a atuar também como monitores do museu na minha saída, né? Eu fui a última estudante de 2011 a sair da escola, e aí iniciei esse processo formativo dessa segunda turma, né? Pode passar. E aí esses meninos também já estão atualmente, né, no âmbito universitário, mas aí são algumas formações, né, que eles passaram sobre saberes indígenas e saberes museológicos, que a gente já tinha um embasamento sobre museologia em um outro nível, né, 2016, então a gente já discutia algumas questões sobre isso, e aí levava lideranças da comunidade para dialogar sobre essa memória, sobre esse conhecimento, com os mais jovens no espaço da OCA, né, que é ao lado do museu, e aí a gente foi trabalhando nesses processos intergeracionais de formação continuada. Pode passar? Aqui são outros momentos, né, de formação lá em 2016. Esse aqui bem especial, porque com a minha avó, que é a dona Luzia, né? Então, assim, é interessante que ao mesmo tempo que a gente é estudante, que a gente é pesquisador, a gente está partilhando de memórias e saberes dos nossos, né? Então, assim, nos coloca também em um outro lugar. Pode passar? E aí foi o processo, né, de culminância, né, dessa atividade, os meninos receberam um certificado, continuaram seu trabalho de atuação, pode passar. Recentemente, em 2020, a gente iniciou o processo formativo de uma terceira geração, no entanto, esse processo formativo aconteceu de modo remoto. A culminância, né, desse processo formativo vai ser amanhã, né? Então, a gente está à beira de culminar esse primeiro momento formativo dessa terceira turma, né, que está atualmente atuando no Museu de Canindé. A gente vai ter 2 dias de evento aqui na aldeia, né, na realidade 3 dias, né,
a gente inicia amanhã com a culminância desses trabalhos, algumas atividades formativas com pesquisadores externos. Então, a gente vai ter sexta e sábado de atividade museológica, no domingo a gente encerra com a festa do Mucunzá, né, fazendo o fechamento das nossas atividades. E aí, uma foto minha mais recente, né, com aquele grupo de estudantes que eu tive a oportunidade de receber agora no mês passado, de uma escola profissionalizante aqui do município vizinho, que é algumas das atividades que a gente realiza, né, de recepção e de visitação no espaço da OCA e depois a visitação mediada também no acervo do museu. Pode passar? E aí eu vou me encaminhando para o final, apontando mais algumas questões que eu acho importantes, né? Que são justamente as ações educativas continuadas que o museu desenvolve, e aí tanto com os estudantes da própria escola, como vocês viram, né, nesses processos formativos, mas também as ações educativas de receber escolas, receber universidades, né, nesse espaço do museu para dialogar sobre, enfim, essas questões que eu coloquei aqui e uma infinidade de outras questões também. Uma outra coisa que eu acho muito importante é justamente os processos de formação de jovens e a inserção desses jovens no ensino superior, onde os Canindé têm se destacado aqui no estado do Ceará, né? Grande parte desses meninos que participaram desses processos formativos estão nas universidades, e aí ampliando as discussões sobre a presença indígena na universidade, a contribuição do povo indígena na universidade, e também na museologia, né? Já que a gente está falando de museu. E aí uma questão que eu acho importante também é a questão de preservação e conservação, pensando aí em museus tradicionais e museus indígenas. A ótica de conservação e preservação dos museus tradicionais está muito ligada ao objeto em si, né? Preservar o objeto, deixá-lo intocável. Quando que, para os museus indígenas, a ótica da conservação e da preservação entende a importância, sim, de preservar o objeto e de conservá-lo, mas entende que mais importante do que isso é manter, conservar e preservar o saber fazer associado àquele objeto. Então, para a gente manter viva a tradição cerâmica, a tradição dos trançados, é muito mais importante do que só aquele objeto que está exposto lá no Museu dos Canindés, porque a gente está falando de uma conotação de algo que é presente, que é o saber fazer, né? Então, nesse sentido, é importante pontuar também isso, né? E dizer que o Museu Canindé é uma das tantas experiências de museus indígenas que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Cada povo indígena articula-se em torno da sua memória, do seu patrimônio, a partir de suas próprias perspectivas, a partir de seus próprios territórios, né? Como eu coloquei, a gente é um povo de serra, então a gente partilha muito desses saberes fazeres desse lugar da Serra das Matas, mas o povo Tremembé, por exemplo, no seu museu partilha dos saberes do mar. Então, é muito interessante viajar também por esses outros museus indígenas. E aí eu vou ficando por aqui, porque eu falo demais, mas espero Não, ter contemplado. imagina, acho que eu poderia ficar aqui por muitas horas aqui ouvindo, porque realmente é algo que não pode morrer, faz parte desse país, da raiz desse país. Eu acho que os brasileiros têm que conhecer o seu país, têm que respeitar as origens desse povo tão rico e de uma cultura tão natural, né? Eu fico fascinada com o que vocês estão falando. Eu tenho algumas perguntas, se vocês me permitem. O índio, ele na mata, ele basicamente não se vestia, ele andava com muito pouca roupa. Com a vinda dos europeus e até africanos, ele passou, de certo modo, alguns pelo menos, a se vestir. Quando você volta para a sua aldeia, você continua com a roupa. Houve uma mudança no seu psicológico de você ter que se despir, porque você assumiu, né, junto com a cultura dos europeus, enfim, de se vestir. E você tirar essa, vamos dizer, casca que nós temos
Isso deve mexer muito com vocês também, hein, Antônia? Então, Mirelle, quando a gente fala dos povos indígenas, algumas vezes a gente tem, a gente os coloca, e aí eu digo, a gente os coloca porque eu estou falando de uma imensidão de povos, mas a Sei. gente os coloca em um lugar de culturas congeladas no tempo, né? Onde os povos não pudessem passar por adaptações culturais para se reinventar, digamos assim, né? E assim, na comunidade, antes, e aí eu estou falando de 15 anos atrás, por exemplo, era muito mais comum a gente ver as crianças, sobretudo, os adultos nem tanto, os adultos já haviam, né, se adaptado a esse lugar de estarem vestidos, permanecerem vestidos. Mas até uns 15 anos atrás era muito mais comum ver as crianças. Hoje, eu já diria nem tanto, né? Eu acho que essa transformação cultural ou essa adaptação cultural, ela nos foi exigida porque a gente não está mais só na comunidade. A gente não tem os nossos territórios da forma que tínhamos antes. Então, assim, eu estou aqui na aldeia hoje, e embora seja um território que é delimitado, e até mesmo os que são completamente tiveram seus processos demarcatórios finalizados, as pessoas entram nos territórios indígenas, né? E assim, a gente não tem mais a privacidade, a gente não tem mais a nossa liberdade de transitar dentro das nossas comunidades como a gente tinha antes. Então, assim, a gente acabou tendo que se adaptar muito mais pelo medo e por essa violação dos nossos territórios e violação até dos nossos corpos. A gente tem dados de organizações indígenas e indigenistas que apresentam dados de violência, de estupro, né, violências gravíssimas a mulheres indígenas, a crianças indígenas, a homens indígenas, justamente que ainda permanecem nesses contextos particulares. Então, assim, a gente se adaptou não porque a gente quis, mas porque a gente foi obrigado. E até mesmo nos espaços de trânsito fora da comunidade, exatamente. Nos espaços de trânsito fora da comunidade, né? Como eu disse, eu estava antes em eventos, então eu viajei, por exemplo, semana passada para o Maranhão. Então, eu não tenho em um outro estado, em um outro lugar, a liberdade que eu tenho dentro da minha aldeia. É muito bom estar dentro da aldeia, mas mesmo dentro da aldeia a gente ainda sofre essa violência. Outra curiosidade que eu tenho é quando um índio falece, qual é o ritual, costume, por exemplo, na Índia, eles fazem a cremação, né, e jogam as cinzas no Gange. Nós temos o costume, né, de enterrar os mortos e também fazer cremação. Para vocês, índios, como que é a tradição? Varia muito, muito mesmo. Entre os Canindé, a gente possui, de certo modo, uma tradição que já dialoga com o catolicismo e com o protestantismo, né? Então, assim, por conta também dessa postura religiosa, a gente acaba, entre os Canindé, por exemplo, quando temos o falecimento de alguém, a gente faz o culto fúnebre ali durante a noite ou o dia, né, cerca de 12 horas, ou até 24 horas no máximo com o corpo, para que os familiares se despeçam, façam, né, suas preces, suas orações, e depois a gente culmina, né, com o enterro dentro, enfim, de uma jazida funerária tradicional, né, porque a gente não dispõe mais de outras formas de realizar esse culto fúnebre, né? Isso é perto da aldeia, no entorno da aldeia? Aqui a gente não pode realizar os sepultamentos na própria aldeia, por uma exigência, enfim, imposta Sanitária, também. deve ser. Isso, sanitária, exato. E aí a gente realiza no cemitério municipal, que fica a cerca de 5 quilômetros da aldeia. Vamos dizer, naquelas regiões que o Renato tinha mostrado no mapa, que já é uma floresta mais densa,
E lá, Renato, seria feito um ritual diferente? Antônia O microfone, falou, Renato. vai variar, Mireia, de povo para povo. Cada cultura tem a Entendi. sua forma de fazer as suas tradições, né? Então, nós vamos Entendi. encontrar, né, se a gente pensar, por exemplo, os Yanomami, que também estão naquela área, existe a cremação, sim. Né? Existe a Existe cremação, também. né? Entendi. Existe todo um processo também de se despedir, né? Já entre os Hutu, com os quais eu convivo, existe uma forma de enterro, mas a família próxima não sabe onde vai ser enterrado, entendeu? Eles Eles ficam um não usam pouco... aquelas urnas, né, de pegar as cinzas Existia... não, antigamente. no caso da, da cremação com os Sim. Yanomami, é um processo assim muito emocionante, né? Porque a relação que se tem com a pessoa que falece, né, ela é muito sentida. Né? Da mesma forma, entre os grupos existe um choro que é apropriado para aquele momento, né? Um choro de morte, que a gente pode chamar assim. Né? E também quando se está. Então, cada povo, né, tem as suas formas tradicionais de se relacionar. Não temos, assim, uma regra geral que se possa dizer, né, no Brasil, todos indígenas, todos fazem dessa forma. Não existe. É um pouco que os livros escolares É, tentam colocar, né, isso. que a gente faz tudo possível para dizer que os livros escolares estão dando uma noção um pouco de que eles não existem mais e que faziam, que eram, não sei o quê. Né? Mas, como nós falamos anteriormente, existem vários São povos indígenas. várias formas. Atualmente, em termos populacionais, são quase 1 milhão. Quer dizer, 1 milhão de pessoas brasileiras, né, que estão aqui no Brasil, né, pertence a determinado Quer dizer, grupo a única indígena. coisa hoje em dia que eles têm em comum é que todos, ou a maioria, fala português. Quer dizer, é uma língua que uniu, mas eles têm a sua própria língua É, de cada grupo. tem Né? alguns que não falam português. Né? Sim. Tem vários que não falam. Mas tem outros que falam português. Mas a gente pode Uhum, dizer que é um é, português regionalizado, um português cujas certo. algumas palavras são bem específicas daquele grupo étnico. Mesmo falando em português, tem algumas palavras que só ali você vai escutar. Né? E aí faz Uhum. parte dessa linguística e da linguagem cultural que se tem em É ver- relação a Uma cada povo. pessoa me perguntou se existe antropófago, que chama assim, ainda aqui no Brasil. Não, essa ideia é a ideia É que a gente vê de em cartoons, às vezes. não, isso nós temos vários escritos históricos importantes desses escritos históricos a respeito dessa relação que se tem com o outro, né? Na realidade é um outro tipo de informação, porque se a gente for ler alguns documentos históricos e for ler alguns textos, né, da época colonial, a gente vai perceber que a ideia de canibalismo ela é Sim, muito mais aprofundada do que propriamente do que se fala hoje, né, do que se fala hoje do que seria. Né? Então, existe essas noções que aparecem hoje, né, na atualidade, muito mais para ampliar a discriminação contra os povos é terrível, do que propriamente absolutamente você terrível. pensar. Né? Então, fala-se dessa forma para dizer eles eram canibais, são canibais, etc, etc. Então, isso Exato. Por ignorância. nem era assim naquele Não, passado, né, no mas é sentido, mas... ignorância. Ignorância para exatamente discriminar, né? Infelizmente. Eu queria saber com você, Antônia, se você tivesse, vamos dizer assim, um poder governamental, o que você gostaria de ver em benefício
a sua agente? Nossa, Eu acho que sei que assim, a lista deve ser muito grande, mas vamos dizer assim, priorizando. eu acredito que no Brasil a gente tem uma legislação que no papel é muito boa, mas que na prática ela não funciona. E não funciona por uma questão básica, que é consulta prévia aos povos indígenas, né? Então, assim, eu acho que o que a gente poderia investir seria nessa consulta, nesse diálogo, porque dispositivos legais a gente já tem, né? O que falta é a aplicabilidade desses dispositivos junto às comunidades, junto aos territórios, né? Então, sobretudo, eu acho que o poder maior seria o escutar para então poder pensar estrategicamente para onde a gente iria caminhar, né, com cada grupo, a partir da legislação também de cada estado, de cada território, né, nessa busca contínua também pelo o entendimento, né, de como que esses povos estão organizados, se articulam, né, e sobre o básico no Sim. direito à saúde, à educação, ao reconhecimento de suas especificidades. Eu acho que a maior luta dos povos indígenas é e vai permanecer sendo a questão territorial, porque somente com a terra demarcada é que os povos indígenas vão, então, se articular em torno de outras questões e de outras discussões, né? Eu acho que o direito à terra é um direito fundamental para os povos indígenas, justamente porque o entendimento de terra que os povos indígenas têm não é o entendimento de terra como capital, mas sim o entendimento de terra como mãe, como parte, né, Sobrevivência. da organização social e comunitária dos povos, né, é o que de fato determina a sua própria organização social naquele espaço, né? Então acho que o poder da escuta e da efetivação do que a gente já tem seria algo que já seria o início, não o todo. E me diga uma coisa, seus pais devem estar assim, muito orgulhosos, né, das suas conquistas. Então, eu creio que sim, assim, infelizmente minha mãe já faleceu há 6 anos, então ela segue me acompanhando Aonde ela entre os estiver, ancestrais, ela sabe. certamente. Eu acredito que ela acompanhou o início, né, dessa minha trajetória, tanto na museologia quanto, enfim, no processo de escolarização. Eu acredito que ela esteja muito feliz. Meu pai segue me acompanhando. Atualmente ele reside em uma outra aldeia, né, do meu povo. É o mesmo povo, no entanto, no outro município, né? Mas segue me acompanhando sempre que possível. Meus irmãos também são, acho que atualmente o elo que mais me fortalece, assim, entre a luta no movimento e o desenvolvimento no campo da academia. Mas é isso. Acho que o que não nos falta é fôlego, até porque a gente pensa muito no coletivo. Então, acho Certo. que tudo que eu puder fazer pelo meu povo, pela minha comunidade, vai ser algo que, embora não seja para mim no pessoal, é algo no coletivo e é muito mais valorativo do que algo pensado individualmente. Together for Peace. Se aplica. E Eu só você, queria, não, eu gostaria que queria dizer você uma também coisa falasse. importante, que hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Antropologia, sou antropólogo, e na nossa associação de antropólogos, nós temos uma comissão que é só de antropólogos indígenas. Só para dizer que Olha, tem vários antropólogos que são doutores estudiosos, em olha, antropologia, que e isso é parte interessante. importante da nossa Com trajetória certeza. e da nossa. Então, acho que nós temos uma relação assim muito boa com os povos indígenas e muitos deles, né, participam com a gente, lamentavelmente, né, com toda essa violência que nós estamos É, assistindo um absurdo. hoje em relação a nós mesmos, antropólogos, que a gente sofre também por Está perseguições em acontecendo. determinadas áreas, né? E toda vez que se assume uma defesa
bastante forte, né, da territorialidade indígena, a gente passa a Existe o ter vários perigo. problemas. Então, essa é uma realidade, quer dizer, uma realidade onde a presença dos povos indígenas estão em vários lugares. Né? Olha, eu estou fascinada, realmente foi fantástico a apresentação de vocês, é um aprendizado, ainda temos muito ainda a aprender com vocês, Antônia, eu adoraria poder até visitar a sua aldeia em algum momento, porque é muita emoção, realmente, parabéns de coração pelas suas conquistas e pela sua luta no bom sentido, né? Para que as pessoas tenham um pouco mais de atenção. Eu acho que, como eu digo, o próprio brasileiro não conhece seu próprio país, né? A história desse país. Eu passo de novo o microfone para você, Antônia, para as suas últimas considerações. Eu só queria, na realidade, agradecer o espaço, Mirelle. Eu acho que a gente saiu um pouquinho da nossa bolha, né, Renata? A gente muito acostumado em congressos de museologia ou antropologia, então a gente meio que vive numa bolha muito específica discutindo essas questões. A gente se propôs a sair um pouco desse lugar, né, partilhar desse conhecimento também, né, com outras pessoas que estão discutindo e vivenciando outras discussões. Eu acho que isso é um passo importante, né? Acho que estou muito feliz pelo espaço de escuta, por poder partilhar essa experiência, que é apenas um recorte de tantas outras experiências que a gente tem espalhado aí pelo Brasil afora. E no mais, só agradecer a todo mundo que porventura assistiu aqui ou que vai assistir depois esse Com momento, certeza. né? E no mais é isso, fico à disposição, a comunidade, a aldeia é aberta, a visitação por agendamento, então a gente recebe muito carinhosamente as pessoas que nos buscam para conhecer o museu, conhecer a escola, conhecer de perto a experiência que eu apresentei aqui para vocês. E aí vocês podem estar entrando em contato a partir do Instagram, das redes sociais, né, oficiais do Museu Indígena Canindé, da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos, ou até mesmo nas minhas redes sociais pessoais, né, Antônia Canindé, facilmente vocês encontram. E aí, nesse sentido, somente agradecer, falar dessa gratidão. Obrigado também, Renato, pelo convite, né, que de certa forma você foi o interlocutor. Eu acho que a gente já partilhou alguns espaços juntos, mas esse agora é para a soma. Depois a gente vai fazer um currículo só eu e Renato, assim, nas lives. Mas é isso, gratidão. E qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigada, Obrigado, Renato. Antônia. Não, eu queria realmente agradecer a Antônia, porque eu acho que é uma experiência que merece ser conhecida. Né? Eu acho que, Com e certeza. Rei, nós queremos te agradecer e ao Together for Peace, né? Porque possa ainda propagar essas experiências e nos colocamos à disposição para Com outras certeza. informações em relação às populações originárias aqui no Brasil. Ai, fantástico. E eu já queria aproveitar convidando todos vocês para a nossa próxima Happy Hour, a número 72, no dia 24 de junho, às 15 horas, quando vamos ter a doutora Charlotte Bach, que vai falar sobre migração e paz mundial. Como precisamos de mais paz. Até lá, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Bye bye, bye bye.